Olá pessoal, professor Flávio Alexandre e vamos começar sobre Revolução Francesa, a aula de hoje. Vamos falar sobre alguns detalhes desse período. Em primeiro lugar, quando a gente chama Revolução, a gente está falando de um movimento em que mudou as estruturas políticas, sociais, econômicas da França do período. O povo foram para as ruas, então naquele período ali, houve vários motivos que levaram a acontecer essa eclosão. Quais? Questões da agricultura, O trigo estaria passando por um problema de produção em que não estava sendo suficiente para toda a população. Outra coisa, nessa época, como eu havia falado na aula anterior, na introdução anterior, já existiam cerca de 24 milhões de franceses, e a grande maioria, o povo. A França dessa época, ela era dividida em 3 estamentos. O primeiro estamento é semelhante a uma classe social, a gente chama de estamento, porque é muito difícil a pessoa sair de uma classe para ir para outra. A mobilidade social é muito mais complicada. Então, o primeiro estamento seria o clero, relativo ao pessoal da igreja. Tinha o alto clero e tinha o baixo clero. O segundo estamento era a nobreza, aquele pessoal que vivia nos castelos, que tinha toda aquela mordomia, que eram muito bem tratados. E o terceiro estado seria o povo, seria camponeses, seriam burgueses, seriam artesãos, seriam pessoas que praticamente sustentavam os outros 2 estamentos, sustentavam a nobreza e o clero. Sustentava por meio de quê, professor? Sustentava por meio dos impostos. Então era muito imposto naquela época. Lembrando que a França, desse período, ela era feudal. Então o progresso estava muito longe de acontecer como o povo queria. E por que essa imagem de uma mulher à frente do movimento? Porque na França, muitas mulheres, percebendo os seus filhos passando fome, seus maridos desempregados, sem perspectiva, também foram à luta. Então, é interessante que uma mulher ela passa a ser vista como um símbolo de resistência, um símbolo de autonomia. Tanto é que é muito comum ver no século XVIII e século XIX uma figura feminina representando a República, por exemplo. Então, esse assunto que vamos entrar hoje, vamos começar de fato. Revolução Francesa. Bom, pessoal, para poder explicar a Revolução Francesa, eu tenho que conversar um pouco com vocês sobre um absolutismo de uma pessoa, de um rei, Esse aqui, Luís XIV. Ele falava l'état mort. Ele dizia l'Estado, O Estado, o Estado sou eu. E ao falar isso, ele se considerava o Deus Sol. Eu sou o sol, sou eu que brilho, O sol, quando o sol se levanta, ele que não vai ser responsável pelo trabalho, Pelas pessoas irem realizar as suas atividades, só voltam no pôr do sol, assim. Então ele se achava muito importante. Luís XIV, pessoal, ele com essas vestimentas aí, já foi até questão do Enem, ele demonstrava um poder, demonstrava uma autoridade, uma superioridade que ninguém poderia questionar. O rei Sol do Estado. E quando ele fala também, l'état mort, o Estado sou eu, ele está confundindo, aliás, ele está misturando a pessoa jurídica, o Estado, com a pessoa física dele. Em outras palavras, ele não estava nem aí para o povo. Enquanto o povo estava com fome, o povo estava desempregado, sem perspectiva de melhoras, ele fazia festas suntuosas no palácio. E era assim a França do século XV, século XVI, até chegar o século XVIII. Mas no século XVIII, nós vamos falar de um outro rei, o rei que passa pela Revolução. Não pensem que é Luís XIV. Ele teria deixado endividado todo o reino francês que perdurou por muito tempo. Quem estava naquela época era Luís XVI. Vamos falar um pouquinho de Luís XVI. Está aí, Luís XVI e a sua esposa. Luís XVI, pessoal, ele com o poder absolutista, ele era muito autoritário também. Ele não ligava para o povo.
ele abusava da sua autoridade, né? Atrás da imagem dos dois, aquele que parece um castelo lá atrás, é a Bastilha, sabe? Professor, o que significa isso? Significa dizer que a Revolução Francesa teria sido responsável por tirar o absolutismo, pela voz do povo gritar, né? Pelo menos nesse período. Mas para vocês terem uma ideia, depois que passa a Revolução, volta o absolutismo na figura de Luís XVIII, mas isso é um outro momento que a gente vai comentar, tá? Bom, nesse período existia toda uma preocupação em promover uma demonstração de poder, uma demonstração de autoridade, tá certo? Que demonstração é essa, professor? Que questão de poder é essa? De poder é essa que o senhor está falando? Gente, existiam cerimônias para fortalecer essa ideia do poder absoluto do rei. Então, para o rei acordar, tinha um conjunto de nobres lá que era olhar, né, e observar o rei acordando, a rainha também. Na hora de almoçar, na hora de fazer a refeição, estava lá o pessoal esperando, né, lá na frente, lá, e o rei iria como se não tivesse nada, parecia um Big Brother daquela época, né? A esposa dele, ela também não poupava em relação a esnobar, né? Os vestidos dela sempre eram exuberantes e colocavam chapéus, gente, que às vezes era colocado um barco, tem chapéu de frutas, né, de comida, tá todo detalhado, a roupa impecável, mas o povo não estava preocupado com moda, o povo estava preocupado em se alimentar, né, e ver que não teria perspectiva alguma. É interessante que o feudalismo perdura na França até o século XVIII, né? Finalzinho do século XVIII, já se encaminhando ali para o século XIX, enquanto na Inglaterra isso eles já teriam superados. Mas chegou a vez desse monarca cair. E é justamente isso que a gente vai falar. Tá? Bom, esse é um sans-culotte, como vocês podem ver. O que é sans-culotte? Traduzido literalmente da França, significa sem calção, tá? Ou sem culotte. O que seria culotte? Culotte seria aquelas calças, pessoal, que os nobres utilizavam, que iam do joelho, né? Iam do joelho até a cintura, tá certo? E sans-culotte, o pessoal vestia uma calça que era amarrado por uma corda e até os pés, tá? Era muito comum ele usar esse adorno ao pescoço, o chapéu. E os sans-culottes, eles representavam literalmente os anseios da população francesa, né? Estaria na hora de mudar. A França teria que olhar para as pessoas mais pobres. Para vocês terem uma ideia, foi até uma questão do Enem, o que acontecia na época, o contexto dessa época. As pessoas que não tinham nada para comer, elas iam para locais, para restaurantes para se alimentar. Era restaurante. Restaurante significa restaurar as forças. É interessante que hoje quem tem dinheiro vai para restaurante, quem não tem come em casa. Naquela época era o inverso, tá? Fala isso aí para o teu pai, para tua mãe, lembra aí, tá? Dá essa informação para eles. Que naquela época o restaurante, a comida, era o que mais lhe conviesse. Então, por exemplo, pegavam verduras, legumes, colocavam lá, faziam uma sopa e a pessoa ia restaurar as suas forças. Tá certo? Foi assim que teria dado início a essa questão da alimentação. Vou comer fora. Na verdade, o vou comer fora de casa e comer fora de casa é porque em casa não tinha absolutamente nada. Né? Então, esse povo aí, gente, representa a luta contra a miséria, a luta contra a fome, o grito contra os impostos que eram abusivos. Para vocês terem uma ideia, clero e nobreza não pagavam impostos, tá certo? Tudo ficava nas mãos do povo, do terceiro estado. Lembrando que quando eu falo povo, eu não falo apenas das pessoas mais pobres, não, tá? Pessoas até com uma certa riqueza, até os burgueses, né? Alto, médio, pequeno burguês, mas teriam que ficar sobrevivendo sem ter nenhuma possibilidade de ascensão política. Então, começa a ser feito caderno de queixas, a população começa a se mobilizar pelo iluminismo, né? Que fala liberdade, igualdade, fraternidade, e
a ideia de acabar com o poder do rei absolutista ganhava força. Na próxima aula eu vou falar com vocês quais foram os passos que levaram o povo a tomar o poder lá na França. Certo? Até mais. A gente fica por aqui nessa aula. Vai lá para o próximo vídeo. Corre lá para assistir. Até mais, gente.